Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que esté todo bien, todo perfecto. Hoy nosotros tenemos más una clase de Clínica 1 donde vamos a charlar a respecto de un tema muy, pero muy importante. Es uno de los más importantes de la era. En mi opinión, es la clase más importante y que sí o sí hay que saber para la era de cardiología, para el módulo de cardiología, que básicamente es la insuficiencia cardíaca. Eso mismo. Hoy nosotros vamos a ver insuficiencia cardíaca y nosotros tenemos que saber casi todo de acá. ¿Por qué tenemos que desarrollar, saber mucho insuficiencia cardíaca? Básicamente por cuenta que entendiendo la insuficiencia cardíaca facilita mucho comprender las otras patologías como arritmias, valvulopatias, nos abre así la mente para shock, por ejemplo. Entonces, sí o sí, esa clase vuelvan a ver unas 4 o 5 veces y por favor, no memorizar essa classe. Não há que memorizar, há que entender essa classe. E aí vamos começar com a famosíssima insuficiência cardíaca. Primeiro vamos começar por uma definição. Que é uma insuficiência cardíaca? A insuficiência cardíaca é uma situação, é um síndrome clínico caracterizado, e aí vai mais um tip para você que quando vai apresentar em el oral não sabe como começar. Sempre pode começar como é um síndrome clínico, dos pontos, o síndrome clínico caracterizado, parará, parará, parará. Isso ajuda muito no oral para que nós consigamos rescatar a informação. Ou seja, a insuficiência cardíaca, eu diria, é um síndrome clínico caracterizado por el corazón no ser capaz de suplir las demandas metabólicas del cuerpo. Entonces, en caso que se logre suplir las demandas metabólicas, necesita aumentar mucho las presiones del llenado ventricular. Esa sería una definición bien aceptada ahí para, si te pregunta, definição de insuficiência cardíaca. Temos vários fatores de risco para isso, sim, muitos, pero muitos mesmos, e os mais importantes seriam, por exemplo, a diabetes, a hipertensão, o infarto agudo do miocárdio, o síndrome coronário agudo, antecedentes familiares, ou seja, genéticos, válvulas anormais, ou seja, valvulopatias e miocardiopatia. Tudo isso facilita a formação de insuficiência cardíaca, ou seja, o desenvolvimento desse síndrome clínico. Nós vamos nos deparar que a insuficiência cardíaca tem diversas classificações. Se vocês sepam todas as classificações, porque suelen perguntar muito a respeito disso, então nós vamos ver de uma maneira bem detalhada quais são as classificações que devemos saber. Insuficiência cardíaca se pode descrever, se pode classificar por el tipo de afectação, se é direita ou se é esquerda, se é de baixo gasto, se é de alto gasto cardíaco. Recuerden la formulita del gasto cardíaco, también suele ser pregunta en el oral. La fórmula del gasto cardíaco es frecuencia cardíaca veces o multiplicado por volumen de inyección. Eso es la fórmula del gasto cardíaco. Si te pregunta, ¿cuál es el gasto cardíaco? La palabrita clave acá, depende. Mi gasto cardíaco no es el mismo de vos. Sí, puede ser hasta parecido, pero no es igual. Depende de frecuencia cardíaca, entonces, y también depende del volumen de eyección. Y también no es lo mismo un paciente estándar, 1,70 m, 70 kilos, bla, 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 hombre, sexo masculino, que un paciente niño, un paciente joven, ¿sí? No es la misma cosa. Entonces, si te pregunta, ¿qué es gasto cardíaco? ¿Cuál es el valor normal? Depende. Depende de qué? De múltiples factores. Pero lo normal sería 5 litros por minuto. Esse seria um gasto cardíaco aceitável, normal. Pero depende se é mulher, homem. Sempre recuerden-se da palavra depende. Fracción de eyección también es una clasificación que nosotros ya vamos a ver, pero sepan que, de acuerdo a la fracción de eyección, vamos a tener fracción de eyección conservada, cuando la fracción de eyección es mayor o igual a 50%. Algunos autores se clasifican en fracción de eyección conservada o reducida, y otros autores agregan más una ahí, la fracción de eyección intermedia. Nosotros tenemos entonces fracción de eyección conservada mayor o igual a 50%. Fração de ejección intermedia de 40 a 49% y fracción de eyección reducida es menor de 40%, ¿sí? Menor o igual a 40, ou menor de 40% da fração de eyección. Isso é fração de eyección reducida. El estadio também podemos classificar nosso paciente. Ah, outra cosita. ¿Por qué es importante saber la fracción de eyección? Y es una de las clasificaciones más importantes que debemos saber. Justamente porque de acuerdo a la fracción de eyección, nosotros vamos a tratar nuestro paciente. Sí, básicamente por eso. Básicamente no. Una de las más importantes. De acuerdo al estadio, sí,
AJA y NIJA nosotros vamos a estudiar, la sintomatología y la clase funcional que ya les dije, es AJA o NIJA, ¿sí? Clase funcional generalmente se utiliza NIJA y el estadio es AJA. Ya vamos a ver esas nomenclaturas ahí raras que ustedes por ahí vieron en algún momento, pero ahora nosotros vamos a utilizar toda la cabeza acá para enfocar en esa clase. Insuficiencia cardíaca es la clase más importante, en mi opinión, de cardio. Entendiendo esta clase, usted va a abrir el entendimiento para las otras. Para saber insuficiencia cardíaca, tenemos que entender y saber las causas, ¿sí? O sea, la etiopatogenia. La etiopatogenia es dada por una disfunción ventricular diastólica o una disfunción ventricular sistólica. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Y es bien sencillo con esa, bien explicativo con esa imagencita acá. Nosotros cuando tenemos una disfunción diastólica, ¿sí? Nosotros tenemos la incapacidad de diástole. O sea, hay una incapacidad de llenado ventricular. Acá está, disfunción diastólica. El corazón está muy fibroso, está muy contracturado, o sea, tuvo un remodelado cardíaco y entonces generó una disfunción diastólica. ¿Qué es la diástole? La diástole es la capacidad del corazón de llenarse, o sea, disminuye el compliance pulmonar. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un corazón hipertrófico, una hipertrofia concéntrica, como por ejemplo acá, que es de diversas causas, como por ejemplo valvulopatías o hipertensión arterial, nosotros debemos saber que ese músculo que está hipertrofiado hace con que deja con que la cámara cardíaca, el ventrículo, queda menos distensible, ¿sí? O sea, vamos a resumir eso. Disfunción diastólica es cuando nosotros no conseguimos a distender el ventrículo de manera adecuada, entonces no se llena de la manera adecuada y eso va a hacer con que disminuya la fracción de eyección. Básicamente es así que funciona, es así el mecanismo fisiopatológico de la disfunción diastólica, ventricular diastólica. Entonces, la contractilidad acá, recuérdense eso, está conservada, pero la distensibilidad del llenado ventricular está afectada. La contracción está conservada y recuérdense que la distensibilidad está afectada. ¿Sí? El ventrículo no llena de manera adecuada, llena menos. Se cabe menos sangre acá que en relación a lo normal. En cambio, cuando nosotros tenemos una disfunción sistólica, ahí sí nosotros no tenemos la contracción adecuada, ¿sí? El ventrículo, el corazón no consigue bombear de manera adecuada, no tiene fuerza suficiente para contraer. Entonces, la disfunción sistólica es cuando el corazón no consigue bombear de manera adecuada. Entonces, obviamente, vamos a tener una fracción de eyección reducida. ¿Sí? Ese es sumamente importante y es la base de la etiopatogenia. Entonces, solo para recordar, insuficiencia cardíaca clasificamos también de disfunción sistólica o diastólica. Sistólica, cuando el corazón no consigue bombear. Diastólica, cuando el corazón no consigue relajar y llenarse de sangre para después contraer. Recuérdense que la función contráctil de la disfunción diastólica está conservada. Para entender, entonces, sepan las causas. Puede ser, la insuficiencia cardíaca puede ser de causa cardíaca, puede ser de causa extracardíaca. Vamos a ver solo algunas ahí que nosotros, solo para introducir a ese tema que es sumamente largo. Las causas cardíacas son daño valvular na insuficiência ou estenosis valvular, sea de válvulas derechas, sea de izquierda, generalmente está mais associada a válvulas izquierdas. Tumores, como por ejemplo, soma auricular, ¿sí? Las arritmias también es una causa cardíaca de insuficiencia cardíaca, como por ejemplo una fibrilación auricular, puede ser también un OFF, Parkinson, y todo eso va a generar una insuficiencia cardíaca. Recuérdense que es la incapacidad del corazón de mantener un flujo sanguíneo, una presión de perfusión, las demandas metabólicas del cuerpo de manera adecuada. El corazón no consigue mantener esa demanda metabólica, entonces ahí sí aparece la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son las causas extracardíacas? Y eso recuérdense porque es sumamente preguntado en los exámenes. Ya vamos a volver a ver, pero sepan por ahora que afectaciones pericárdicas, o sea, por ejemplo, un derrame pericárdico, donde se llena acá de líquido, ¿sí? O de sangre también, pero generalmente es líquido, dependiendo de la causa. Se llena de líquido entre el pericardio y el corazón, entonces afecta la distensibilidad, el corazón no consigue, así sería lo normal, y el corazón simplemente se mueve así, o sea, afecta la distensibilidad, afecta
da una insuficiencia cardíaca de disfunción diastólica. Recuérdense eso, porque a veces en el horario se te suele preguntar, bueno, ¿y esa causa es de disfunción sistólica o diastólica? Diastólica, la fracción de eyección no, la contractilidad está conservada y la disfunción sistólica, la contracción está afectada. Recuérdense eso. Anemia también, la anemia es una causa extracardíaca de insuficiência cardíaca. E qual é o ponto da anemia? A anemia vai produzir, generalmente, não é uma anemia bem leve, generalmente está associada a anemias graves e anemias graves de largos períodos. Aí sim generam a insuficiência cardíaca. Alterações, insuficiência cardíaca de alto gasto cardíaco, e isso já vamos ver. Alterações da tiroides também, o hipertiroidismo pode dar uma insuficiência cardíaca de alto gasto cardíaco, e a hipovitaminosis, que é a hipovitaminosis de B1, o famoso beriberi também é uma causa extracardíaca de insuficiência cardíaca. CDIC. Por isso que nós vemos primeiro a causa e agora vamos lá a fisiologia cardíaca. Fisiologia ou fisiopatologia cardíaca cada la insuficiência cardíaca. O que é importante saber disso? Nós no coração temos vários mecanismos de contracção, sendo eles os principais e mais importantes. Temos a pré-carga, no mecanismo de Frank-Starling, a contractilidade e a pós-carga. Isso sim ou sim hay que saber para entender insuficiência cardíaca. A pré-carga, no mecanismo de Frank-Starling, estava relacionada com o retorno venoso. Recuerden-se que, recordar aí de fisiologia, o retorno venoso, quanto maior retorno venoso nós damos ao coração, maior era a contractilidade. A contractilidade, o famoso inotropismo, estava relacionado com o cálcio intercelular. Quanto maior o cálcio intracelular, maior era a contractilidade. E a pós-carga estava relacionado com o aumento da resistência vascular sistêmica ou vascular periférica. Também pode encontrar como RV corta P. Nosotros cuando tenemos un aumento de la pós-carga, recuérdense que la pós-carga es inversamente proporcional, ¿sí? Cuanto peor la pós-carga, peor es mayor es la contractilidad que el corazón debe hacer para que equipare las presiones y que abra la válvula. Entonces, pós-carga es básicamente así, de una manera bien sencilla para repasar eso y para recordar. Pós-carga sería relacionado a la resistencia vascular periférica, que resistencia vascular periférica, recuérdense la presión arterial, ¿sí? Entonces, cuanto mayor la presión arterial, para quedar más sencillo, para resumir todo eso, que es re largo esa parte, cuanto mayor la presión arterial, mayor es la pós-carga, más mi corazón tiene que hacer esfuerzo para que sobrepase la presión de la arteria y entonces abra la válvula. Y la pós-carga es inversamente proporcional al volumen de eyección. Cuanto mayor la pós-carga, más contractilidad yo debo tener y es inversamente proporcional al volumen de eyección. Y entonces lo que hay que saber acá es que cuanto peor la pós-carga, o sea, cuanto mayor la pós-carga, peor es el gasto cardíaco, es inversamente proporcional al gasto cardíaco. ¿Cuáles son los mecanismos neurohumorales involucrados acá que nós devemos saber? É o famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos repassar um pouquinho disso, porque se você depois perguntar tranquilamente en un oral el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué puede preguntar eso? Porque el sistema renina-angiotensina-aldosterona es el principal alvo, el principal blanco que nosotros vamos a utilizar en las medidas farmacológicas. Sepan que el riñón lo que fabrica es renina, ¿sí? Las células juxtaglomerulares sensan el sodio, sensan básicamente una alteración de menos de 5% del sodio, o sea, alteró ahí el sodio menos de 5% en la concentración del sodio sanguíneo ahí pasando por el riñón, estimula, perdón, las células juxtaglomerulares estimulan el riñón. El riñón a fabricar ¿quién? Renina. La renina llega allá en el hígado, va viajando, viaja. Opa, déjame yo tomar un agua. La renina viaja hasta el hígado, donde se encuentra con el angiotensinógeno. El angiotensinógeno va a ser, o sea, la renina va a estimular el angiotensinógeno y va a cambiar a angiotensina 1. La angiotensina 1 va a todo el endotelio, pero principalmente en los pulmones, y por una acción de una enzimita que es la ECA, la enzima convertidora de la angiotensina va a transformar esa angiotensina 1 en angiotensina 2.
¿Cuál es la que tiene efecto de las angiotensinas? Es la angiotensina 2. La angiotensina 1 tiene poco efecto sistémico. La angiotensina 2 sí o sí tiene mucho efecto sistémico. ¿Y cuáles son esos efectos sistémicos para nosotros repasar y recordar acá? Los principales efectos de la angiotensina 2 es la activación simpática, la angiotensina 2 vuelve al riñón y tiene efecto sobre la secreción de aldosterona. Hace con que secrete aldosterona y recuérdense el efecto de la aldosterona. La aldosterona estimula la reabsorción de sodio y agua. Además de todo eso, tiene efecto en la arteria. La angiotensina 2 genera vasoconstricción y aumenta la presión arterial. Y también en la glândula pituitária va a generar la secreción de ADH, la hormona antidiurética, que con todo eso, la hormona antidiurética, recuerden, antidiurética, retiene agua. Entonces, con todo eso, ¿cuál es el mecanismo acá que va a ocurrir? Vasoconstricción, absorción de sodio y agua, estimulación del sistema simpático, todo eso conlleva a una cosa solo, el aumento de la presión arterial. Aumentando la presión arterial, nosotros aumentamos la presión de perfusión. Calma, calma, no entendí nada. Bueno, sistema renina-angiotensina aldosterona, sumamente importante repasar y saber. Empieza en el riñón, hígado, pulmón, y del pulmón se encuentra con la ECA, que va a transformar en angiotensina, la angiotensina 1 en 2, y ahí sí va a tener los efectos de activación simpática, vasoconstricción, reabsorción de sodio y agua por cuenta de la aldosterona, reabsorción de agua, perdón, por cuenta de la hormona antidiurética. Esos son los principales efectos que nosotros debemos recordar en la hora de hablar a respecto de la angiotensina 2. Y recuérdense más una cosita, la angiotensina 2 tiene un efecto en el corazón deletério. ¿Qué quiero decir con eso? En el corazón produce el remodelado cardíaco, produce fibrosis cardíaca. Por eso que los IECA, uno de sus efectos esenciales, efectos primordiales, impide el remodelado cardíaco, ¿sí? Básicamente eso tenemos que saber de sistema renina, angiotensina, aldosterona. Eso sí o sí tranquilamente te puede preguntar, porque es un sistema que es activado por cuenta de una hipoxia tisular. Cualquier lado que tenga hipoperfusión puede generar hipoxia tisular y entonces, por ejemplo, el riñón es el primero a censar. Si las células juxtaglomerulares censan menos de 5% de sodio, es muy poquito eso, imaginen, llega poco sangre en el riñón y ya empieza a estimular el aumento de la presión arterial. ¿Por qué aumenta la presión arterial? Es un mecanismo reflejo para que aumente la presión de perfusión tisular. Bien rápido, bien sencillo, bien explicado. Creo que quedó excepcional esa parte del sistema renina-angiotensina aldosterona. A mí me gusta mucho esa parte. Entonces volvemos acá para la fisiología y tenemos que saber sí o sí eso. Los mecanismos, nosotros al inicio de una insuficiencia cardíaca, en los estadios iniciales, esos mecanismos, sí, acá del sistema renina-angiotensina pós-carga, o sea, aumenta la pós-carga, el sistema renina-angiotensina aldosterona, aumenta la pós-carga. Todo eso en estadios iniciales son funcionales, ¿sí? Son funcionales, sirven y consiguen con que facilite, o sea, no genere hipoxia tisular, hipoperfusión tisular. ¿Cuál es el punto acá? Es que a largo plazo genera insuficiencia cardíaca. Imaginen que todo el tiempo el corazón está yendo al gimnasio. La poscarga siempre va a estar elevada porque el sistema renina-angiotensina aldosterona siempre va a estar con el sistema simpático elevado, siempre va a tener reabsorción de sodio y agua, ADH activada. Entonces, siempre nosotros vamos a estar con el SRAA activado. ¿Cuál es el punto acá? Nosotros cuando tenemos a largo plazo eso, tenemos mecanismos contrarregulatórios. Em condições normais, esses mecanismos de vasodilatadores e vasoconstrictores estão em equilíbrio. Pero quando temos uma patologia, nós temos um excesso de sistema renina-angiotensina-aldosterona ativado. Há um excesso desse ciclo ativado. Então, nosso coração sensa isso e, opa, tenho algo mal, então tenho que ativar os mecanismos contrarregulatórios. ¿Cuáles son los mecanismos compensatorios o contrarregulatorios de eso? Uno de ellos y que hay que saber es el péptido natriurético auricular. Tenemos en realidad el BNP y el ABNP. ¿Cuál es el punto del péptido natriurético auricular? El péptido natriurético tiene funciones bien características, como por ejemplo, producir vasodilatación, eliminación de sodio y agua y
disminuye el efecto hipertrófico del corazón y la fibrosis cardíaca. Entonces, esos son los efectos del péptido natriurético. En realidad, tiene más un efecto, más unos efectos, pero los principales es producir vasodilatación, disminuir la reabsorción de sodio y agua y disminuir el efecto hipertrófico del corazón. Nosotros tenemos dos tipos de péptido, péptido natriurético. Tenemos el ANP y el BNP. ¿Cuál es la diferencia? El ANP es producido en la aurícula y el BNP es producido en el ventrículo. Pero tenemos un punto acá sumamente importante, ¿sí? Que hay que saber. Tenemos una enzima que es la llamada neprelicina. Es una enzima, ¿sí? Que degrada el péptido natriurético. Transforma básicamente ese péptido natriurético en aminoácidos que no tienen funcionalidad. Entonces, un mecanismo que contrarresta ese mecanismo contrarregulatório es la neprelicina. Nosotros vamos a ver que los fármacos que inhiben la neprelicina son fármacos que fueron desarrollados, desenvolvidos hace poco tiempo. Entonces, ¿qué hay que saber de todo eso? Sepa el péptido natriurético auricular. El péptido natriurético es básicamente generado, es formado quando há uma dilatação ou ventricular ou auricular e justamente serve para contrarrestar, para tentar a regular, a compensar esse excesso de pós-carga e o excesso de sangue que resta, que queda no ventrículo e lo dilata, ou na aurícula, obviamente. Recuerden que temos uma enzima que degrada isso, ou seja, que hace com que não tenha efeito, é a neprelicina e alguns fármacos actuam diretamente inibindo essa neprelicina para que o péptido natriurético siga tendo efeito. Então, quais são os efeitos do péptido natriurético principais? Vasodilatação, eliminação de sódio e água e diminuir o efeito hipertrófico do coração e da fibrose cardíaca. Qual é a diferença entre o péptido natriurético e o sistema renina-angiotensina-aldosterona? Puse acá para quedar mais fácil, ¿sí? Péptido natriurético diminui a pressão, diminui o tono simpático, diminui os níveis de aldosterona, a fibrose, diminui a hipertrofia e diminui a natriuresis, a diuresis. O sistema renina-angiotensina-aldosterona, qual é o ponto? Totalmente o contrário. Aumenta a pressão sanguínea, aumenta o tono simpático, aumenta a aldosterona, aumenta a fibrose e aumenta a hipertrofia. Miren como nosso corpo é perfeito. Quando temos um efeito que é daninho para nosso corpo, como o sistema renina-angiotensina-aldosterona, vem allá outro sistema, como o péptido natriurético, e contrarresta isso, tenta equilibrar. Pero qual é o ponto? O ponto é que temos uma enzima que inativa esse péptido natriurético, que é a neprelicina. Por isso que alguns fármacos, os fármacos mais novos, atuam acá inibindo a neprelicina. ¿Cuáles son los factores desencadenantes de insuficiencia cardíaca entonces? Bueno, uno son las arritmias, infecciones, hipertensión arterial, tromboembolismo pulmonar, anemia, fármacos como por ejemplo los AINES, los inotrópicos, perdón, escribí mal acá, negativos y fármacos como por ejemplo los glucocorticoides pueden desencadenan insuficiencia cardíaca. O infarto agudo do miocárdio é muito frequente que desencadene, pero todo vai depender da quantidade de miocárdio afetado e estados hipercinéticos, como por exemplo, beriberi e anemia, por exemplo, que é um estado hipercinético. Solamente no pulse acá, pulse com uma palavrita distinta para que vocês sepam que são estados hipercinéticos. Então, que desencadena insuficiência cardíaca? Principalmente arritmias, infecciones, hipertensión. Hipertensión es si no es la principal, creo que es la principal causa, es la segunda principal causa de insuficiencia cardíaca, ¿sí? TEP, anemia, fármacos, infarto. Infarto, recuérdense que cuando nosotros tenemos necrosis de un músculo, o músculo deixa de funcionar. Então, dependendo da quantidade de músculo que foi necrosado, o paciente vai ter insuficiência cardíaca porque o coração não consegue mais contrair. E estados hipercinéticos, ¿sí? Recuérdense, por favor, de los fatores desencadenantes, porque nos hace a repassar alguns conteúdos e a entender por que basicamente, quase todas as patologias vão ter insuficiência cardíaca, se ela é insuficiência cardíaca aguda ou se ela é crônica. Vamos ver que, por exemplo, hipertensão genera insuficiência cardíaca crônica, um exemplo, e arritmias, dependendo da arritmia, pode generar insuficiência cardíaca aguda. Outra cosita acá que faltou também, anemia. Anemia é insuficiência cardíaca crônica.
el TEP, insuficiência cardíaca aguda. Então, todo vai estar relacionado com diversas patologias. Esses são os fatores que desencadenam a insuficiência. E como nós vamos classificar? Como já vimos, temos diversas classificações ao início da classe, mas as principais são essas que eu vou lhes passar, e sepam todas elas. ¿Sí? Há que saber todas elas para o escrito, para o oral e para a vida. Principalmente para o oral. Há docente aí em Santo, sí, acá em Santo, que é o docente Miguel, que le gusta muito perguntar as classificações da insuficiência cardíaca. Outra cosita, y que ya vamos a ver, criterios de Framingham, la clínica de la insuficiencia cardíaca, siempre pregunta, cualquier docente pregunta criterios de Framingham. Entonces, para repasar las clasificaciones de insuficiencia cardíaca, tenemos insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda, e adentro de ellas vamos a tener la clínica de cada una de ellas. Un módulo bien repaso, porque después nosotros ya vamos a volver a ver eso. Insuficiência cardíaca direita é quando o coração direito não funciona, ou seja, as câmaras cardíacas direitas, ventrículo esquerdo e aurícula direita. Aurícula direita e ventrículo direito. Qual é o ponto? Recuerden-se que em las cavidades direitas não temos por detrás do pulmão. Então, quando regurgita, como não tem o pulmão, vai regurgitar e vai generar que tipo de sintomatologia? Edema em membros inferiores, las patas de elefante, aí o paciente queda com os dois pés com muito edema, e recuerden-se que o edema de la insuficiência cardíaca, o paciente se acuesta, é reabsorvido a la noite, reabsorve seus edemas e pode apresentar disneia paroxística nocturna. O paciente a la mañana, muitas das vezes, despierta sin edemas, pero los edemas se formam ao decorrer del dia, ou seja, vão extravasando de a pouco ao decorrer del dia, chega a la noite e tem um pezote de elefante aí, um pé de elefante. Então, edema em membros inferiores, regurgita hacia quem? Vuelve por la vena cava superior e inferior, principalmente inferior, porque generalmente estamos de pé e el edema, casi me olvido de hablar, el edema respecto a la gravedade. O que quero dizer com respeito a la gravedade? Generalmente empieza pies, maléolos, ou seja, tobillo, sube para as pernas, depois rodilha e por último es muslo. É raro que encontrem edema em muslo, solamente se está muito evolucionado. Hepatomegalia, ¿por qué? Recuérdense que se vuelve, genera no é vasodilatação, perdão, genera estasis sanguínea no hígado. O hígado se dilata e genera hepatomegalia. A vezes pode, en los estadios iniciales, la hepatomegalia es dolorosa. O hígado se dilata e genera la cápsula de Gleason que rodea, que es la parte inervada de nuestro hígado, cuando se dilata, genera dolor al paciente. Puede haber estasis jugular, ou seja, nosotros conseguimos ver acá la jugular dilatar, como puede decir eso? No es estasis jugular, es ingurgitación jugular. E pode haver refluxo hepatojugular. Que é o refluxo hepatojugular? Paciente acostado, eu vou e aprieto acá el hipocôndrio direito e então ele salta lá jugular. Esse é o refluxo hepatojugular. Ascites pode haver também, pero principalmente na insuficiência cardíaca direita ou la global. La insuficiência cardíaca esquerda, a única coisa que cambia é que temos que recordar que temos efeitos anterógrados e retrógrados. Anterógrados, astenia e a dinâmia principalmente. E retrógrados, todo o outro que nós já vimos, como crepitantes pulmonares, isso sim ou sim é importante. Recuerden-se que do lado esquerdo, nós temos o pulmão aí, então se regurgita a sangre, vuelve para o pulmão, e no pulmão ocorre uma cosita bem copada, que é a dilatação de los vasos, ou seja, em general, aumenta a pressão hidrostática dentro do capilar pulmonar e então se empieza a extravasar líquido hacia o interstício. Por isso que dá crepitantes pulmonares e também por isso que dá a disneia. La ortopnea, la disneia paroxística noturna são generadas a vezes a la noche, é o mais frequente que ocorra a la noche. O paciente se acuesta e quando se acuesta, recuerden-se que quando teníamos a gravidade, os líquidos descendiam, ¿sí? Líquido descende. E quando o paciente se acuesta, a gravidade queda, ou seja, as porções do paciente quedam ao mesmo nível. Então, isso genera a reabsorção de seus edemas. O edema de um paciente com insuficiência cardíaca pode chegar hasta 4, 5, 6, hasta 8 litros em las piernas. 8 litros de líquido. Então, vocês imaginem, e agora imaginem mesmo, um paciente que tem insuficiência cardíaca, não consegue manejar nem seus próprios 5 litros de gasto cardíaco, que é o normal, obviamente que depende, mas que é o normal. Imagine se nós temos essa reabsorção de todo esse líquido, como que o paciente, imagine que se reabsorva solamente 3 litros. O paciente já tinha 5 de volemia,
Imaginem como que vai manejar 8 litros de lavolemia com essa reabsorção. É impossível, o paciente vai ter disneia paroxística noturna, à noite abre ventana, uma disneia assim incrível, o paciente parece que se vai ahogar. Por isso que é sumamente importante a la anamnesis perguntar quantas almohadas o paciente duerme, porque o paciente, ao início da insuficiência cardíaca, estava assim, depois uma almohada, 2 almohadas, chega um ponto que quase vai dormir já quase totalmente sentado, justamente para que não se reabsorva todos esses edemas e que não genera a insuficiência cardíaca descompensada, com disneia paroxística noturna. Tudo isso já vamos ver. Saber que insuficiência cardíaca direita e esquerda, direita não tem pulmão, não genera signos pulmonares. Esquerda, crepitante, disneia, disneia paroxística noturna e ortopneia. Que era a ortopneia, só para repassar, decêmio, incapacidade, intolerância, não incapacidade, gente, intolerância ao decúbito, o paciente não tolera estar acostado. Eu me animo nessas classes aí e sigo a coisa. Como se classifica, então, a outra classificação de insuficiência cardíaca de elevado gasto cardíaco e de baixo gasto cardíaco? Por que eu classifico em elevado gasto e baixo gasto cardíaco? Elevado gasto seria, por exemplo, uma tirotoxicose, que é a tireoides, anemia, fístula arteriovenosa e beriberi. Por que isso me genera um elevado gasto cardíaco? Vamos agarrar a anemia e a tirotoxicose como exemplos, porque queda mais sentido de explicar. Quando nós temos uma anemia, temos pouca hemoglobina. Qual era o efeito da hemoglobina? Levar oxígeno hacia os tecidos. Quando nós temos pouca hemoglobina, temos pouco oxígeno nos tecidos, envia os tecidos que eram hipoxemia. Ou seja, há uma hipóxia tisular. Essa hipóxia tisular genera como mecanismo compensatório, coração, aumentar o gasto cardíaco aí porque estou sem oxígeno. Então, o coração empieza a trabalhar. Em caso de anemia, quando a hemoglobina descende e queda aí, por exemplo, nas mulheres, é menor de 12, em los homens menor de 12, nas mulheres menor de 13. Aí sim temos um paciente anêmico. A hemoglobina é menor de 12 gramas por decilitro. Sim, só para que recuerdes. Então, qual é o ponto acá? Coração, trabalhar como um caballo aí, trabalhar bastante. A largo prazo, isso produz insuficiência cardíaca. Se o coração não consegue trabalhar mais e queda insuficiente. Tirotoxicoses ou a parte aí da tiroides, quando nós temos hipertiroidismo, para resumir, que é em realidade, tirotoxicose está mal posto acá. Isso genera, a tirotoxicose genera uma insuficiência cardíaca aguda, pero o hipertiroidismo a largo prazo hace com que o coração trabalhe extra, mesmo sem necessitar, porque o hipertiroidismo hace com que acelere o metabolismo do paciente, então o coração trabalha extra, pero trabalha por muito tempo extra. Então, chega um ponto que se cansa e diz, tchau, não vou mais trabalhar. Insuficiência cardíaca. Qual é a diferença entre a de alto gasto e a de baixo gasto cardíaco? Baixo gasto cardíaco é quando o coração não consegue mais contrair. Sim? Por exemplo, uma isquemia, uma pericardiopatia, um derrame pericárdico, por exemplo, uma miocardiopatia dilatada, não consegue mais contrair de maneira adequada, ou na valvulopatia, paciente contrai, pero não consegue fazer um volume de ejecção adequado. Então, qual é a forma de gasto cardíaco? E essa é a pergunta de oral. Frequência cardíaca vezes ou multiplicado por volume sistólico, sim? Volume sistólico. Essa é a fórmula do gasto cardíaco. Pergunta isso no horário, pergunta no horário. Volume de ejecção é a mesma coisa, sim? Que volume sistólico. Então, insuficiência cardíaca, classificamos em direita e esquerda, elevado e baixo gasto cardíaco, e agora vamos classificar por fração de ejecção. Essa classificação acá nós já havíamos visto, então só vamos a repassar um pouquinho que a fração de ejecção classifica nossa insuficiência cardíaca para o tratamento, sim, tratamento. Qual é o ponto acá? Nós vamos ter, quando o paciente tem uma fração de ejecção conservada, intermédia e reduzida. Com que aparato nós vemos a fração de ejecção? Com o ecocardiograma, sim? Ou ecodoppler, pode ser chamado assim. O que vocês queiram, ecocardiograma ou ecodoppler, generalmente creio, quase certeza que é o ecodoppler, conseguimos evaluar a fração de ejecção de nosso paciente. Fração de ejecção conservada me diz que o coração contrai de maneira adequada, então é um tipo de insuficiência cardíaca. Fração de ejecção intermédia ou reduzida significa que meu coração já não está contraindo, não há músculo, ou seja, o músculo já está cansado, então reduz a fração de ejecção. Então, vamos ter intermédia 40 e 49% e reduzida menor de 40%. Outra classificação sumamente importante, outras duas, vamos ver que temos el AJA e el NIJA.
AJA, sepan que clasifica nuestro paciente de acuerdo a sus factores de riesgo. Y NIJA, sepan que clasifica el paciente como si fuera la clasificación sintomatológica, ¿sí? Vamos a repasar eso. AJA, pregunta en el examen, eso pregunta en el oral, ¿sí? Sepan eso. Clasificación de AJA, clasificamos en A, B, C y D. Y NIJA no empieza con A, entonces va a ser 1, 2, 3 y 4, ¿tá? Solo para repasar eso. AJA, entonces, vamos a clasificar el paciente en estadio A, B, C o D. Paciente em estádio A, é raro que nós vamos ver. Por quê? El paciente com estádio A é solamente aquele paciente que tem fator de risco para insuficiência cardíaca, pero não tem alteração estrutural, ou seja, não tem valvulopatias, não tem o ventrículo hipertrofiado, não tem nada, e não tem tampouco sintomas. Quais são os pacientes que têm solamente o fator de risco? Pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes com aterosclerose, obesidade e síndrome metabólico. Esses são os pacientes que têm fatores de risco para a insuficiência cardíaca. Estadio AJA A, ¿sí? AJA estadio A. El estadio B, ya no. Ya son los pacientes que no tienen, ya tienen el factor de riesgo, pero tienen síntomas, pero no tienen la enfermedad estructural. ¿Sí? Opa, perdón. No tienen síntomas, pero tienen la enfermedad estructural. Primero tenemos una alteración en la estructura, después síntomas. Solo para que organice el pensamiento acá. Enfermedad, entonces, estadio B, paciente tiene afectada a estrutura, tiene un poquito de hipertrofia, pero la hipertrofia es tan poquita, para dejar más sencillo, ¿sí? Para ustedes, es tan poquita que no genera síntomas. Por ejemplo, ¿cuál es la enfermedad cardíaca estructural que puede pasar? Infarto agudo de miocárdio prévio, hipertrofia ventricular izquierda secundaria, hipertensión arterial y disminución de la fracción de eyección. Eso es el estadio A, el estadio B de AJA. Y el estadio C de AJA es cuando el paciente ahí sí ya tiene factor de riesgo, tiene síntomas y tiene afectación estructural. Y los síntomas son estabilizados o progresivos. En el estadio D, ahí el paciente ahí ya viene desgraciado, ya viene con síntomas que no responden al tratamiento habitual y requieren intervención a especialista. O sea, estadio D nosotros derivamos al paciente al especialista para que el especialista tome sus medidas. NIJA clasifica el paciente de acuerdo a su clase funcional. Generalmente, sintomatología es la disnea que nosotros nos vamos a guiar. Paciente estadio 1, NIJA 1 es cuando no tiene ningún síntoma. NIJA 2, síntomas con actividades habituales y tiene leve limitación en su actividad diaria. NIJA 3, tiene síntomas com atividade menos intensas, ou seja, cada pouco vai aparecendo, paciente tinha disneia, por exemplo, a disneia utilizamos acá, a determinados esforços e agora tem menos esforços, ou seja, tem síntomas com atividades menos intensas que as habituais e apresenta importante limitação diária. E estadio 4 é quando o paciente tem síntomas com qualquer atividade e até mesmo em repouso. Essas são as duas classificações AJA e NIJA que há que saber. Parece mucho de clasificaciones, pero sí o sí esa parte es un poquito memorizable. Recuérdense de hacer nuestra técnica para las clasificaciones. ¿Cuál es la técnica? Escribir varias veces clasificaciones. Cada vez que va a repasar ese contenido, escriba a clasificación porque te va a quedar. ¿Cuál es la forma de dejar más sencillo todo eso? Sí, la forma más sencilla. Es saber lo básico, ¿tá? Clasificaciones. Insuficiencia cardíaca derecha, izquierda, es una. Bajo gasto, alto gasto, fracción de eyección, AJA y NIJA. ¿Sí? Esas son las clasificaciones que nosotros debemos saber, sí o sí. Sabiendo por lo menos los nombres de las clasificaciones, haciendo un diagrama ahí, facilita a nosotros a repasar el contenido de las clasificaciones. Entonces, ¿cuál es el resumen de las clasificaciones? Y por eso yo puse acá para que ustedes repasen. Es insuficiencia cardíaca derecha e izquierda, bajo gasto y alto gasto cardíaco, fracción de eyección, estadio y clase funcional. Estadio AJA, A, B y C, D, y clase funcional sería el 1, 2, 3 y 4. E pregunta de examen. ¿Cuáles son las preguntas de examen? Causas de insuficiencia de alto gasto y bajo gasto cardíaco. Alto gasto, siempre recuerden que la función contráctil del corazón está activa. Dos causas más fáciles de recordar. Hipovitaminosis, beriberi, tirotoxicose ou hipertiroidismo e anemia, as três mais sencillas, de alto gasto, bajo gasto, infarto, hipertensão arterial e também, no caso aí de infarto, hipertensão arterial e valvulopatias, ¿sí? São causas de bajo gasto cardíaco. Como se evalúa a fração de eyección por
ecocardiograma, ecodoppler, evaluamos a fração de ejección. E é a fração de ejección que nos predice qual é o tratamento adequado para nosso paciente. O tratamento cambia se um paciente tem insuficiência cardíaca com fração de ejección conservada e fração de ejección reduzida? Sim, cambia. Já vamos ver essa parte aí de tratamento, porque é sumamente importante. Sempre se pergunta em los horários. Então, essas são as perguntas principais do exame. Recuerden das classificações. E uma cosita que se pergunta muito é a respeito das formas de apresentação e da clínica de um paciente com insuficiência cardíaca. Já hablamos antes las formas de presentación, pero nosotros vamos a simplificar todo eso, vamos a desarrollar un poquito más. Paciente com insuficiência cardíaca pode apresentar-se com quase todas as patologias, de maneira aguda e crônica. La maneira aguda é quando o paciente já apresenta um deterioro de sua função cardíaca abrupta, ou seja, vai ter disneia extrema, muitos estertores, ortopneia, palidez, diaforesis, que é a sudoração extrema, frio, taquipneia e, generalmente, há docentes que perguntam que podem apresentar esputo rosado. Esputo asalmonado também pode encontrar nos choice. Esse esputo rosado se dá por conta do edema agudo de pulmão, que nós vamos ver junto aí com insuficiência cardíaca. O edema agudo de pulmão cardiogênico, quando há muita pressão hidrostática capilar, pode ser com que se rompa alguns microvasos, a microvasculatura, e pode sangrar aí dentro do alvéolo. Então, o paciente vai ter esputo rosado. Há que vir rapidamente na insuficiência cardíaca aguda, porque o paciente muere. Causa de insuficiência cardíaca aguda, endocardite bacteriana. Endocardites, recuerden-se. Outra causa, insuficiência valvular aguda. É uma causa de insuficiência cardíaca aguda, quando o paciente não consegue compensar todo esse volume aí distinto que há demais nas válvulas, no coração, nas câmaras cardíacas, então se genera insuficiência cardíaca, a incapacidade que o coração tem de bombear de maneira adequada e suprir as demandas metabólicas. Insuficiência cardíaca crônica, o processo já é muito mais alargado. Imagina o paciente, cito aí, o paciente típico de insuficiência cardíaca crônica, é aquele paciente que quedou muitos anos com hipertensão e aí chegou um momento que queda com disneia, queda com os pés hinchados, e então se necessita de uma intervenção aí médica, ou seja, fármacos. Nosotros va a consulta porque os pés à noite quedam hinchados ou porque à noite despierta com falha de ar e uma disneia paroxística noturna. Então, a insuficiência cardíaca crônica, de modo geral, sepam que suele associar-se com signos e sintomas congestivos. Pero, sempre recuerden-se que tanto a insuficiência cardíaca aguda quanto crônica depende se é direito ou esquerdo. Esquerdo, sintomas anterógrados e retrógrados, e direito, principalmente, sintomas retrógrados. Recuerden-se que direito, pata de elefante, ingurgitação jugular e refluxo hepatojugular, os principais. E esquerdo, os principais seriam o pulmoncito aí que vuelve crepitantes, estertores, ou seja, crepitantes ou estertores pulmonares, disneia e disneia paroxísticas noturnas. Qual é a clínica? E isso sim ou sim é que saber. Vamos falar um pouquinho de clínica, em modo geral, e depois vamos lá especificamente a uma cosita aí que sempre é uma outra classificação. Gente, nessa era há muitas classificações, então vamos prestar atenção acá. Clínica, disneia, ortopneia, disneia paroxística noturna, la tos, sim? Tos, generalmente tos seca, tos irritativa. Nictúria, qual é a diferença de nictúria e noctúria? Pergunta. Vamos ver se você sabe. Diferença entre nictúria e noctúria. Nictúria, inversão do ritmo de urina, ou seja, o paciente orina mais à noite, não mais vezes, orina maior quantidade à noite que durante o dia. E noctúria, qual é a diferença entre nictúria e noctúria? Nictúria, o paciente orina muitas vezes, pero es gotitas. É como se fosse noctúria, uma mulher com infecção urinária, infecção do trato urinário. Basicamente isso. Genera noctúria, obviamente que generalmente as mulheres vão de dia, pero a la noite pode ter noctúria. Muitas vezes a la noite, pero pouca quantidade, gotitas, e não há inversão do ritmo, e nictúria, há inversão do ritmo urinário. O paciente orina muito à la noite, orina mais à la noite, maior quantidade à la noite que durante o dia. A vezes, pacientes despertam 3, 4 vezes à la noite só para ir mear. Basicamente isso. Pode ter sudoração, fatiga ou cansaço e hepatalgia. Hepatalgia já havíamos visto que quando genera um refluxo hacia o hígado, genera congestão hepática e então isso dilata, hace com que o hígado
Tenho uma hepatomegalia. E essa hepatomegalia dilata a cápsula de Gleason e duele. A la exploração física, temos então signos congestivos, los pies, la auscultación pulmonar, recuérdense, la palpación de pulso pode estar diminuída, obviamente que vai depender se é uma insuficiência cardíaca com fração de ejecção conservada e fração de ejecção reduzida. A auscultação pulmonar, sim, vão ter, además de auscultar crepitantes, podemos ver terceiro ruído, escuchar terceiro ruído ou ritmo de galope, R1, R2, R3, ou em alguns casos R4, R1, R2, ou ritmo quádruplo também, R1, R2, R3, R4, os quatro juntos. É raro de ver, pero pode passar. Recuerden que R4 sempre é patológico, R3 pode ser fisiológico, pero a vezes é patológico. E o terceiro ruído se dá por uma vibração do ventrículo durante um fluxo turbulento ou em el lado ativo do coração. Insuficiência cardíaca generalmente tem terceiro ruído. Se grave nisso porque é pergunta de exame. Outra coisa, de oral principalmente. Signos congestivos, ingurgitação jugular, refluxo hepatojugular, pé de elefante, ou seja, edemas em membros inferiores. Digo pé de elefante para facilitar aí a memorização. Auscultação pulmonar, então, crepitantes, e auscultação cardíaca também podemos ter terceiro ruído. Outra cosita que nós vamos ter em manifestação cardíaca, podemos descobrir com a auscultação e palpação uma arritmia também que pode estar desencadenando essa insuficiência cardíaca. E sempre recordar do ciclo cardíaco. Además de recordar do ciclo cardíaco, recordem-se, antes que vimos os fatores desencadenantes de uma insuficiência cardíaca. Critérios clínicos de Framingham. Pongo estrellita acá. Estrellita, tachen isso assim como se fuera, não sei, pintem isso com um rolinho aí de pintar, não sei, um pincel, pintem isso, porque isso é de lei perguntar quando se pergunta qualquer patologia em cardio. Se podem retirar, podem venir a insuficiência cardíaca, derivam de uma valvulopatia para cá, derivam de uma, não sei, de uma anemia para insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca, há que saber sim ou sim como na palma da mão. Critérios de Framingham, sim ou sim também, são critérios que são sumamente perguntados e são critérios fáceis de memorizar. Por que eu digo que são fáceis? Porque se nós recordamos e entendemos a clínica de um paciente, a clínica anterógrada e retrógrada de um paciente com insuficiência cardíaca, critérios de Framingham queda fácil, é somente uma organização cita cá. Temos critérios maiores e menores, e quais são eles? Os maiores, temos pulmonares, edema agudo de pulmão, estertores crepitantes, e disneia paroxística nocturna. Os outros vascular vão ter ingurgitação jugular, está em português, mas já vamos ver em espanhol. Ingurgitação jugular, refluxo hepatojugular e pressão venosa central maior de 16 centímetros de água. E cardíacos, cardiomegalia em radiografia, terceiro ruído e diminuição em resposta ao tratamento, diminuição de peso em resposta ao tratamento com diuréticos. Qual é o peso que o paciente reduz quando começamos o tratamento da insuficiência cardíaca do paciente? 4 a 5 quilos em 1 ou 2 semanas, ¿sí? Por isso que eu dije antes, que o paciente que tem o pesote de elefante provavelmente tem 4, 5 ou mais litros aí de edema intersticial. Por isso que um dos critérios de Framingham é a perda de peso depois de iniciar o tratamento com diuréticos. Então, critérios maiores, edema agudo de pulmão, estertores crepitantes, disneia paroxística noturna, ingurgitação jugular, refluxo hepatojugular e pressão venosa central, aumentar. Cardiomegalia na radiografia, terceiro ruído e diminuição de peso depois do tratamento com diuréticos. Na primeira semana ou primeira ou segunda semana. Sim. Critérios menores. Disneia a esforço e tosse nocturna, edema maleolar bilateral. Recuerden-se um fármaco que pode dar essa porqueria acá e pode confundir-se que são os fármacos bloqueantes de los canais de cálcio. Se podem dar edema maleolar bilateral, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia e capacidade vital diminuída do paciente em menos de um terço, ou seja, a capacidade de exercício que o paciente tem diminuição de menos de um terço do previsto, do predito. Como se faz o diagnóstico, então, de insuficiência cardíaca? O diagnóstico se faz por os critérios de Framingham. Temos que ter dois maiores ou um maior e dois menores para critérios de insuficiência cardíaca. Agora em espanhol, critérios Framingham, estertores pulmonares, disneia paroxística maiores, DPN, EAP, turgência jugular, refluxo hepatojugular, pressão venosa central aumentar. Pensei que estava em espanhol, mas está em português.
La misma cosa, pero un poquito distinta. Pérdida de peso mayor de 4,5 kilos, pero hay guías que dicen de 4 a 5 kilos en 5 días y otras guías dicen de 1 a 2 semanas, ¿sí? En respuesta al tratamiento, y menores, disnea de esfuerzo, la misma cosa que ya vimos. Taquicardia también mayor de 120 batimentos por minuto, 120 latidos por minuto es un criterio menor. Eso sí o sí, gente, sí o sí hay que memorizar, pero nosotros ya como estamos entendiendo la clase, comprendendo la clase, va a quedar bien más sencillo repasar esa parte ahí de criterios de Framing. ¿Cuáles son las exploraciones, la metodología diagnóstica que nosotros vamos a utilizar en nuestro paciente ahí? Con la insuficiencia cardíaca, nosotros como diagnóstico siempre recuérdense de lo básico, radiografía torácica, o sea, radiografía de tórax, frente y perfil. Acá nosotros podemos ver que el corazón está un poquito grande, hay un índice cardiotorácico aumentado, o sea, no entran dos corazones acá en un mismo tórax, entonces índice cardiotorácico aumentado. Otra cosita que nosotros podemos ver relacionada a la insuficiencia cardíaca, podemos ver edemas pulmonares, o sea, edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón cuando es cardiogénico, generalmente produce el agrandamiento iliar y también recefalización del flujo, o sea, el flujo va hacia arriba y puede dar la imagen en alas de mariposa acá. Hay que tener bastante, así, imaginación para ver en alas de mariposa, pero a veces cuando te da la suerte ahí de encontrar en la guardia, podemos ver el edema en alas de mariposa, que es como si fuera así. Espera, déjame yo dibujar acá. Es como si fuera así, ¿sí? Bien mal dibujado, pero es así el edema. Dios mío. Por suerte no soy un pintor, ¿sí? Entonces, radiografía es el básico. Laboratório também vão pedir, laboratório de enzimas cardíacas, péptido natriurético, vão pedir todo o que nós já vimos relacionado à fisiopatologia. Eletrocardiograma, podemos detectar na hipertrofia do ventrículo esquerdo e também podemos detectar, por exemplo, na arritmia. Ecodoppler, sim ou sim, gente, ecodoppler, aparece muita coisa. Pero volvemos acá no laboratório, só para repassar uma cosita. Em laboratório, vão pedir urina também. Sim, urina, vão pedir função hepática e função renal. A vezes, quando o paciente é hipertenso a largo prazo, que é a causa da insuficiência cardíaca da hipertensão, podemos ter aumento da creatinina e ureia. Então, só para que recuerden isso. Outra cosita, BNP e ANP, qual nós pedimos? Generalmente se pide o BNP e o ProBNP. ¿Sí? El BNP o el NT-proBNP, eso. Nosotros vamos a classificar, há algumas guias que dizem que classifica o paciente com a insuficiência cardíaca. Quanto maior o valor de NT-proBNP, quanto maior o valor, pior é a insuficiência cardíaca. Há guias que perguntam a respeito disso, pero sepan que o péptido natriurético é liberado quando há distensão das câmaras cardíacas, tanto aurícula quanto ventrículo. Sepan isso, se não necessitam quedar aí perdendo muito tempo, queimando as neuronas, sabendo qual é o valor, porque o valor depende da idade do paciente, depende de múltiplos fatores. Então, sepan que nós podemos pedir no laboratório o BNP e o NT-proBNP, ¿sí? Esses dois para ajudar a confirmar o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Eletrocardiograma, já havíamos falado. El ecodoppler, sí ou sí, evalúa toda a câmara, evalúa as válvulas, evalúa o gradiente de pressão entre aurícula e ventrículo, entre ventrículo e artéria, seja a artéria pulmonar ou seja a artéria aórtica. Nos dá ideia se tem uma valvulopatia, nos diz se tem, por exemplo, um hiperflujo e evalua a principal coisa acá. Qual é a principal coisa que o ecodoppler evalua? A fração de ejecção, que é isso o que nos mais importa acá. Evalua a fração de ejecção, porque é de acordo com a fração de ejecção que nós vemos o tratamento ao paciente. Ressonância magnética sirve também, pero não dá tanta informação. Sirve, por exemplo, para ver se o edema agudo de pulmão é um edema cardiogênico ou não cardiogênico. Ela não diagnostica em específico, pero ajuda a diagnosticar. Também dá relacionado às estruturas anatômicas do coração, as válvulas, o músculo, pero generalmente não se hace. O cateterismo cardíaco sí se hace para evaluar se o paciente tem algum grado de necrosis ou alguma obstrução em alguma artéria
coronária, e o Holter. Que era o Holter? O Holter nada mais, nada menos é que um electrocardiograma, pero de 24 horas. Sí, eso es el Holter, un electro de 24 horas. Por ejemplo, el paciente tiene una arritmia ahí que no se ve en el electro que nosotros hacemos, por ahí en el Holter puede aparecer. Hasta acá creo que está todo ok. Vamos para las últimas partes de nuestra clase, que es a respeito del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Tratamento, como já hablamos antes, sempre devemos saber que depende de la FEI, fração de ejección. Por exemplo, se um paciente tem FEI reduzida, nós vamos dar sempre medidas generais ao paciente. FEI reduzida era quando o coração não contrai bem, ou seja, a contractilidade está afetada. FEI reduzida é fração de ejección menor de 50%. Temos a intermédia e a reduzida. 40, 49 intermédia e menor de 40 la reduzida. Pero basicamente, FEI reduzida se toma 50% como el ponto de corte aí. Então, FEI reduzida é quando há menor de 50% la fração de ejección. O que nós vamos fazer com esse paciente? Medidas higiênico-dietéticas, exercício, nós vamos a ver qual é a capacidade que o paciente tem de fazer exercício. No caso de insuficiência cardíaca aguda, se espera, se deixa em repouso aí por alguns dias hasta que se recupere e depois nós, em caso de insuficiência cardíaca crônica, vamos fazer de preferência aeróbico 3 a 5 vezes por semana, mínimo 20 a 30 minutos por vez, ¿sí? Mínimo, isso. Tabaco e álcool, cesse do tabaco e do álcool, porque o tabaco tem efecto cardiotóxico, como o álcool também é cardiotóxico. O tabaco, además, estimula todo o sistema de angiotensina, deixa o paciente na resposta ao estresse, estimula o estresse ao paciente, então isso tem efeito deteriorativo para o coração. Dieta, diminuição do peso e porque o sobrepeso tem efeito no coração bem característico. Aumenta o trabalho cardíaco. Nós gorditos, como eu, já estamos forçando o coração um pouquinho mais porque temos mais massa para irrigar. Então, perda de peso é sumamente importante acá. E, obviamente, medidas higiênico-dietéticas. La sal é de lei sempre reduzir la sal do paciente. Reduzcan la sal, reduzir la sal é uma das primeiras medidas higiênico-dietéticas a ser. Tratamento da insuficiência cardíaca crônica, o tratamento de base que suelen llamar es IECA, beta-bloqueante y diurético, los tres juntos. Si el paciente sigue con síntomas, yo puedo agregar espironolactona o eplerenona. Recuérdense que espironolactona da tetas al hombre y eplerenona no da tetas. Entonces, cuando yo tengo mucha teta, ginecomastia al paciente que está tomando espironolactona, yo cambio por eplerenona. ¿Sí? Ok? Tranque palanque. Tratamento de base, IECA, beta-bloqueante y diuréticos. Los digitálicos, yo voy a agregar a los diuréticos y IECA cuando están a dosis plenas y siguen con síntomas, o sea, están a dosis máximas y siguen con síntomas los pacientes. El digitálico, la más conocida, la digoxina, tiene un efecto inotrópico positivo y ayuda a mejorar la fracción de eyección. ¿Cuál es el punto acá del digitálico? Potencia a ação vagal do coração e diminui o grado de ativação neurohumoral, ou seja, diminui o sistema renina-angiotensina-aldosterona. O tema do digitálico é que alarga o período refractário e então ajuda em la diástole e em la sístole, diminui o tempo de diástole e ajuda na sístole. Está indicado aos pacientes que têm insuficiência cardíaca e têm fibrilação auricular e em pacientes, ojo acá, essa é pergunta de oral, ¿sí? Em pacientes que têm uma fração de ejección conservada, não tem disfunção ventricular, o paciente não produz melhoria, ou seja, não tem efeitos a esse paciente. Por isso que se dá a los pacientes que têm FEI reduzida. Contraindicado em las miocardiopatias hipertróficas, porque pode agravar a obstrução e bloqueio auriculoventricular também está contraindicado em bloqueios auriculoventriculares de segundo e terceiro grau. E quais são os signos de intoxicação principais que nós devemos saber? Náuseas, vômitos e alteração da lesão. Quando nós temos um paciente digitalizado, quando temos um tratamento com digitálico, temos que evaluar náusea, vômito e alteração da visão. São os principais efeitos que vão se apresentar no paciente digitalizado, ou seja, que tem intoxicação por
digoxina, por exemplo. Acá puse critérios de suspeita de intoxicação digitálica, sintomas digestivo, neurológico, generais e eletrocardiográficos. Sepam o seguinte, digestivos, trato gastrointestinal, náuseas, vômitos, diarreia, dolor abdominal, neurológicos, síndrome, vértigo, vertiginoso, paciente queda com mareo, mal-estar general, astenia, hipotensión, síncope puede producir al paciente como síntoma general. Y ojo con una cosita acá, ¿sí? La cubeta digitálica. Cubeta digitálica es signo de intoxicación digitálica? No, es signo electrocardiográfico que el paciente está digitalizado, ¿sí? Digitalizado. Cubeta digitálica no es signo y síntoma de paciente que está en intoxicación, es signo de digitalización del paciente. Entonces, etapa A. ¿Qué nosotros vamos a hacer con ese paciente? Etapa A de AJA son aquellos pacientes que solamente tienen los factores de riesgo. Vamos a tratar todos los factores de riesgo, hipertensión, dislipidemia, diabetes, enfermedad coronaria y mejorar medidas higiénico-dietéticas. Etapa B, pacientes que tienen factores de riesgo, enfermedad estructural, pero no tienen síntomas. ¿Qué nosotros vamos a hacer con ese paciente? Todas las medidas higiénico-dietéticas, control de los factores de riesgo, IECA o ARA2, Eslobra, também se pode encontrar, e beta-bloqueante se fez reduzida. Recuerden que esse tratamento acá é quando temos fração de injeção reduzida. Considerar cardiodesfibrilador implantável se a fração de injeção é menor de 30 a 35% do valor. Se fração de injeção, recuerden que é maior, igual a 50% normal, menor é reduzida. Etapa C, temos fator de risco, temos síntomas e temos alterações estruturais. Aí nós vamos fazer todo IECA, beta-bloqueante digitálicos, además das medidas higiênico-dietéticas. Se o paciente sigue com muitos síntomas, aldosterona, ¿sí? Antagonista da aldosterona, que é a eplerenona ou a espironolactona. Começamos sempre com espironolactona. E, se necessário, ressincronização cardíaca. Etapa 4 ou etapa D, o paciente já está no horno, aí nós vamos fazer apoio médico e, se necessário, medicina paliativa ou hospitalização. ¿Sí? Esse tratamento é relacionado à AJA. ¿Sí? O tratamento que nós temos que saber, sí ou sí, é esse de acá, que não é muito distinto. Fase inicial, nós vamos iniciar com IECA e beta-bloqueante. IECA se dá a todos os pacientes com fração de injeção reduzida menor de 35. Beta-bloqueante a todos os pacientes que têm antecedentes de infarto. E se não tolera los IECA, eu cambio por ARA2. IECA é enlapril, lisinopril, captopril. ARA2 são los sartanes. Losartan, por exemplo. Candesartan, valsartan. Fase ligeira ou moderada, IECA beta-bloqueante, diurético de ASA, mas retenção hidrossalina, ¿sí? Que é o ponto acá. Eu tenho que reduzir, zerar a sal, zero sal ao paciente. Paciente com classe funcional grado 3, aí que é NIHA, paciente que tem muita sintomatologia, agrego doses barra de espironolactona. Então, fase leve, medidas higiênico-dietéticas, sempre vai com IECA e beta-bloqueantes. Se necessário, agrego um diurético. E se necessário, se o paciente quer com muitos sintomas, espironolactona, antagonista da aldosterona. Fase avançada, IECA beta-bloqueante, diurético, espironolactona e carvedilol, se necessário. Diurético de ASA já. Em resumo, classe A, controles dos fatores de risco. B, beta-bloqueante IECA. C, beta-bloqueante IECA diurético, se necessário, inotrópicos positivos. Qual é o inotrópico? Digoxina. Digoxina eu dou para pacientes com fração de ejeção reduzida ou pacientes que têm arritmias, como, por exemplo, fibrilação arterial. Classe D, todo o anterior, IECA, beta-bloqueante diurético, espironolactona ou espironolactona plerenona, digoxina e, se necessário, eu posso fazer a ressincronização ventricular. Basicamente, ressincronização é um marcapasso biotricameral que se utiliza em casos de bloqueio da rama esquerda ou direita. Basicamente, sincroniza a aurícula com o ventrículo para que contraiga primeiro a aurícula, depois o ventrículo de maneira adequada. Se os pacientes persistem os sintomas e têm um QRS maior de 0,14 segundos, trasplante cardíaco em nosso paciente. Esse é o resumo do tratamento que nós, isso é o que devemos saber, ¿sí? Sepan isso, que já é o suficiente. Outra cosita para facilitar, então, tratamento para os pacientes com fração de ejeção reduzida é
Primeira coisa, todos os pacientes, IECA e beta-bloqueante. Sí, sempre IECA a beta-bloqueante. Se o paciente tem um NIHA maior ou igual a 2 ou fração de ejecção menor ou igual a 35, eu agrego espironolactona ou eplerenona. Se o paciente sigue com os sintomas, aí sim, eu valoro o implante com um cardiodesfibrilador, o desfibrilador implantado, e temos outras 3 alternativas se o paciente sigue com muita sintomatologia, muita afectação em sua atividade diária. Quais são essas 3 alternativas, que são as novas? Nós podemos cambiar el IECA-ARA2 por um inibidor de la neprelicina, ¿sí? Neprelicina e del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Generalmente vem o sacubitril. Se necessário, eu posso agregar ivabradina. Ivabradina é um fármaco novo que tem uma ação bem específica que vamos ver na classe Plus, e a terapia, se necessário, terapia de ressincronização cardíaca, que é o marca-passito aí bicameral. Se não é a resposta a tudo isso, nós vamos diretamente ao transplante cardíaco. Qual é o tratamento sintomático? Diuréticos, furosemida e considerar digoxina, se necessário, se o paciente tem uma FEI reduzida ou tem uma fibrilação auricular. Todo isso nós estamos falando sobre FEI reduzida. Agora vamos para a FEI conservada. Qual é a diferença? Hicieron estudos e descobriram que todo o tratamento da FEI reduzida não tinha efeito acá. Então, o tratamento da insuficiência cardíaca da FEI conservada, fração de ejecção conservada, é somente sintomático. Que é a direcção acá? Diuréticos, para reduzir a pré-carga. Obviamente que vai reduzir a pós-carga junto, pero reduz principalmente o efeito acá de la fração de ejecção conservada, é reduzir a pré-carga. E tratamento das comorbilidades, medidas higiênico-dietéticas para os fatores de risco e ojo acá, porque é sumamente importante isso. Comorbilidades, nós tratamos para evitar que desencadeie insuficiência cardíaca. Sim? Generalmente, um paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejecção conservada, em algum momento, essa fração de ejecção vai reduzir e então vai generar, vai descompensar o paciente. Então, medidas higiênico-dietéticas, se o paciente tem hipertensão arterial, que nós vamos utilizar? IECA ou ARA2, se tem muita sintomatologia IECA, tos, por exemplo, tos irritativa é uma, aí cambiamos ARA2, e se tem arritmias, vamos utilizar beta-bloqueantes em el tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejecção conservada. Assim, bem larga, pero eu creio que não deixamos nenhum ponto aí, nenhuma punta suelta. Ojo, porque essa classe é sumamente importante, sumamente preguntada, me olvidé, me tildó acá, é muito perguntada nos exames, tanto no escrito quanto no oral. Então, sepan classificações, critérios de Framingham, diagnóstico, que é o diagnóstico, tratamento e sim ou sim sepan classificar o paciente de acordo ao ecodoppler, FEI reduzida ou FEI conservada. Essa é a principal aí que nós vamos utilizar. Gracias por tu atención. Entonces, tengan un bendecido día, tarde, noche. Cualquier duda, yo estoy a disposición. Es só me llamar que yo les contesto aí com maior prazer. Estou aqui para qualquer coisa, gente. Não conseguem estudar, me envia um mensagito aí que les ajudo. Graças por tu atenção. Novamente, é um prazer estar aqui te dando classe, te ajudando com essa matéria, porque realmente clínica é bem pesado. Então, vamos a prestar bastante atenção nas classes e também poner as pilas, todas as pilas a full, porque é sumamente importante que nós aprovemos clínica. Graças por tu atenção novamente e tchau, nos vemos na próxima classe.